A graça e a paz do Senhor Jesus para com todos nesta manhã, amém? Para mim é uma alegria estar aqui com os amados irmãos, estar aqui na Igreja Comunidade Zona Sul. Nós estivemos aqui há um bom tempo atrás, já tivemos a oportunidade, inclusive, de estar ministrando aqui cursos, tivemos aqui uma boa turma de teologia, e para mim é uma alegria estar nesta manhã aqui, trazendo a palavra de Deus aqui para a igreja, para os que estão nos ouvindo em casa, porque com certeza é um momento especial, nós estamos adorando, louvando e bendizendo ao nosso Deus. Então, mais do que nunca, é uma felicidade estar aqui com os irmãos, revendo os amados irmãos, porque é uma alegria estarmos assim, em comunhão, adorando e bendizendo ao Deus que tem todo o poder. Porque enquanto que o mundo busca alegria em outras coisas, nós nos satisfazemos adorando e bendizendo a Deus. O nosso coração exulta de alegria, porque a felicidade nossa é essa, louvarmos, exaltarmos e bendizermos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos comunhão, alegria com Ele. Essa é a nossa felicidade. Sem delongas, amados irmãos, então, aproveitando já este ensejo, convido a todos para abrirem suas Bíblias em um texto muito conhecido. Quero aproveitar esta manhã para uma meditação profunda, mas ao mesmo tempo objetiva. Um texto muito conhecido de todos, que se encontra em um dos livros que nós gostamos muito de ler, porque fala muito para as características da igreja, como a igreja deve se portar, como exemplo para nós que somos Igreja de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, e eu vou fazer uma leitura bem simples, é apenas um versículo da Bíblia, mas mesmo assim peço que deixem suas Bíblias abertas para o decorrer dessa meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 8, até eu gosto de dizer que é um dos textos áureos das missões. Normalmente, em cultos missionários, missiológicos, nós trabalhamos com esse texto, ou com Mateus 28 e 19, ou com Marcos 16 e 15, ou com Lucas 24, nós trabalhamos também em 47. São textos que normalmente nós trabalhamos quando vamos falar de missões. E esse é um desses textos missionários. E eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para a meditação que nós faremos nesta manhã sobre esse texto. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Novamente, mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sobre esse texto, eu quero hoje não enfatizar a parte A, nem a parte C do texto, porque esse texto é utilizado na parte A para falarmos de revestimento de poder. Na parte C, para falarmos de missões transculturais. Eu quero falar apenas da parte B do texto, que diz assim: E sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. Peço sua atenção nesse momento. O mundo, amados irmãos, dia após dia muda. E essas mudanças nas últimas décadas têm sido notórias, porque elas são rápidas. No passado as mudanças aconteciam de forma mais lenta. Agora elas acontecem, em uma década nós vemos praticamente o mundo transformado diante dos nossos olhos. Mas essas mudanças, elas iniciaram praticamente em nossa era pós-reforma protestante, no que é denominado como iluminismo, no fim do século XVII.
Nessa época, foi o período em que aconteceu uma grande reviravolta. Ora, antes o mundo que era teocrático, teocêntrico, em que colocava o nosso Ocidente, colocava Deus como centro, dali por diante, com os grandes iluministas, apareceu a ideia antropocêntrica, o homem agora sendo o centro das atenções. E no início do século XX, se tornou ainda mais sério, mais agravado esta realidade, mais agravada ela. Ora, agora não é mais apenas o ser humano, mas o indivíduo, nascendo assim o individualismo e o egocentrismo. As pessoas estão mais preocupadas, muito mais com o seu bem-estar próprio, com as suas próprias boas, o seu bem-estar, o que ela vai viver, principalmente em ordem material, os benefícios para si mesmo, do que estar preocupado com o mundo, com o outro, com o próximo. E o que nos assombra é que isso adentrou aos nossos templos. De forma muito notória, isso em todo o mundo, não só no Brasil. Ora, as pessoas estão hoje, principalmente da década de 70 para cá, preocupadas apenas com as suas bênçãos pessoais. Da década de 90 para cá, nós temos visto muitos pregadores pregando apenas as vitórias e de ordem material para as pessoas. Os nossos cultos em muitas igrejas têm se tornado verdadeiros locais de venda de bênçãos, às vezes, em que os espectadores vêm atrás de um espetáculo mágico, em que aquele que ministra estará, de alguma forma, repartindo essas bênçãos como se ele fosse uma espécie de vendedor. Essa tem sido a imagem que tem sido repassada para o mundo, inclusive, de nós. Porque muitas igrejas têm bebido dessa visão que é do mundo. Essa visão egocentrista, materialista, hedonista, que é do mundo. Isso tem acontecido, infelizmente, no nosso meio. As pessoas não têm parado para pensar no significado real do que é evangelho. Por essa razão, um pseudo-evangelho tem sido pregado em muitos lugares. Ora, a ideia de dizer que venha para Jesus e você vai parar de sofrer. Não, amados irmãos. Venha para Jesus, Jesus vai lhe dar a transformação de vida. Venha para Jesus, Jesus vai transformar a sua história. Mas sofrimento nós temos. Vamos ter as vitórias, mas vamos ter os sofrimentos. E mais ainda, vamos ser perseguidos, vamos ser realmente odiados. Ganhamos uma guerra quando passamos a seguir Jesus. A guerra contra principados e potestades malignas. Claro, sabemos que temos a vitória já, ela outorgada pelo Senhor. Mas essa vitória só será celebrada plenamente por nós na glória. Então, devemos mais do que nunca estarmos pensando e estarmos apropriados, não do que é pregado por aí por pseudos evangelhos, de coisas que têm sido ensinadas, deixando as pessoas apenas como espectadores, apenas como consumistas da bênção, consumistas da fé, que têm, infelizmente, povoado os nossos templos. Eu quero nesta manhã chamar a sua atenção. Deus não nos chamou para termos bênçãos apenas. Deus nos chamou para sermos bênção. Deus não nos chamou apenas para estarmos aqui como espectadores, que estamos atrás de benefícios próprios. Deus nos chamou para sermos servos, e o servo é para servir. O servo é para trabalhar, o servo tem responsabilidade, o servo tem ofício, o servo tem função. Nós não estamos aqui por um acaso, temos um punhado de dias em nossas mãos, e esse punhado de dias é para fazermos uma grande obra para Deus e deixarmos um grande legado. Nessa manhã eu quero convidá-los a lembrar, Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Jesus nos chamou para sermos testemunhas.
O texto em que li, os apóstolos, depois de terem andado mais de 3 anos com o Senhor Jesus, terem visto todo tipo de prodígio, terem visto todos os milagres, terem visto a morte de Cristo na cruz, mas também acompanhado a sua ressurreição, depois de terem andado 40 dias com Jesus ressurreto, visto Jesus ali com ele, andado com ele 40 dias, comido com ele, Jesus no seu último momento com os apóstolos, eles mesmo assim não tinham ainda entendido a função que Deus estava delegando a eles. O texto mesmo, quando você vai ler, do verso 6, os apóstolos eles querem saber quando o Senhor Jesus estaria instalando um mero reino terreno para estar derrubando o Império Romano. Eles estavam preocupados em serem príncipes aqui na terra. Eles estavam preocupados em estarem reinando sobre o reino de Israel. Eles ainda estavam preocupados com o mero trono de um pequeno espaço no mundo, que era ali a Palestina. Eles ainda estavam preocupados com isso. Jesus, de forma dura, olha para eles e diz: não cabe a vocês isso. Cabe a vocês serem minhas testemunhas. Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Eu e você não devemos estar com esta visão perdida que os apóstolos daquela época, infelizmente, ainda estavam nesse momento. Mas devemos lembrar que a obra de Deus na nossa vida é algo muito maior. Que a obra de Deus em nossa vida não é estarmos preocupados em benefícios próprios. As bênçãos Deus vai nos dar, mas elas são secundárias em nossa vida espiritual. A bênção verdadeira em nossa vida espiritual é sermos testemunhas desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. É vivenciarmos isso. E é interessante, amados irmãos, que o texto ainda conta. Quando eles ainda estão ali conversando com Cristo, Cristo começa a ascender aos céus, subir diante dos olhos deles. E eles começam a olhar para Jesus e as nuvens cobrirem Jesus. Talvez alguns ainda não tinham entendido o que Jesus tinha falado. Foi que os anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que viste subir, ele um dia voltará com todo o poder e glória. É esse o sentimento que eu e você temos de ter, de entendermos uma coisa: nossa história não acaba aqui, o começo dela é aqui, o nosso testemunho é aqui para cantarmos lá. A nossa alegria não é aqui, a nossa alegria começa aqui para acabar lá na eternidade, na glória ao lado do Senhor Jesus. E esses apóstolos, depois desse momento, eles correm para Jerusalém e eles dali, depois de 10 dias, eles compreendem bem o que Jesus tinha dito, porque ali, no dia de Pentecostes, um vento veemente e impetuoso, um som de vento veemente e impetuoso, enche ali o cenáculo, o refeitório em que eles estavam, e de repente, línguas como de fogo começam a ser colocadas na cabeça de cada um, e eles começam a ser revestidos de poder, começam a falar em línguas diferentes, e eles começam ali naquele momento a entenderem a grandiosa obra que estava acontecendo na vida deles. O Pedro, tímido e covarde, agora é o primeiro que começa a pregar a palavra de Deus, cheio de poder e glória, e do texto em diante, nós vamos ver eles pregando cheio de ousadia, porque eles entenderam a missão deles. A missão deles era morrer por esse Jesus. A missão deles era entregar a vida deles por esse Jesus. A missão deles era ser testemunha ocular deste Cristo. Pedro abre a boca diante do sinédrio cheio de ousadia e intrepidez, como o texto bíblico diz, e ele diz: nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus. Nesta manhã, eu quero chamar a sua atenção. Fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo. O crente é chamado para ser testemunha de Cristo. Eu e você não estamos aqui
para sermos consumidores de bênçãos, para cumprirmos um protocolo religioso, para estarmos apenas num ritual de um dia da semana. Nós não estamos aqui em busca de benefícios próprios. Não estamos aqui apenas para cantarmos alguns louvores e ouvirmos uma mensagem que enriqueça, que de alguma forma adule os nossos egos. Não, nós estamos aqui para entendermos uma coisa: estamos unidos para uma obra maior. Nós estamos aqui para levarmos a mensagem do reino. Nós somos os mensageiros e as testemunhas de Jesus para esta geração. E você tem uma missão e uma responsabilidade grande em suas mãos, que os anjos desejaram, mas Deus não deu a anjo nenhum. Deus deu para cada um de nós. Somos ovelhas, que Jesus disse que somos levadas no meio de lobos, para o meio de lobos. Paulo ainda enriquece e diz: somos ovelhas, levadas todos os dias ao matadouro. Somos ovelhas para estarmos ministrando para o mundo a salvação. E não importa se a nossa vida vai ser ou não tragada, não importa se vamos ser ou não odiados, não importa se o mundo vai ou não vai nos entender, a loucura do evangelho já está em nossas vidas, e é por ela, e é nela, e é dela que nós somos testemunhas. Abrace isso nesta manhã, porque eu quero convidar você a refletir. Você tem sido testemunha de Jesus? Portanto, para isso, em primeiro lugar, eu quero convidá-los a entender o que é ser testemunha. A palavra testemunha, se você for procurar em qualquer dicionário, você vai encontrar mais ou menos o verbete da seguinte forma: testemunha é alguém que fala daquilo que viu, ouviu, viu e vivenciou. Testemunha é alguém que fala daquilo que ouviu, que viu ou que vivenciou. Jamais um juiz chamaria para um tribunal, para um julgamento, uma pessoa que era alguém que falou daquilo que alguém do amigo, do vizinho que ouviu ou que viu. Jamais. Não existe a testemunha telefone sem fio. Não existe. Testemunha só pode ser testemunha aquele que ouviu, viu e vivenciou um determinado fato. Essa pessoa, sim, ela pode ser testemunha. Quando agregamos esse termo a Cristo, nós ainda complicamos mais. Porque só pode ser testemunha de Cristo alguém que ouviu, viu ou vivenciou Cristo. Não adianta estar no templo, não adianta estar dizendo que é evangélico, não adianta ser apenas um religioso, se você não está vivenciando a profundidade de ser testemunha de Cristo. Ser testemunha de Cristo, então, em primeiro lugar, é falar de quê? Daquilo que você ouviu de Cristo. Que voz você tem ouvido, meu amado irmão? Você que me ouve em sua casa, que voz você tem ouvido? A voz que ecoa bem alto desse mundo? Ou a voz de Cristo que te chama para uma vida mais santa e mais verdadeira diante dele? Que voz você tem ouvido? A voz dos seus desejos que gritam em você, pedindo para que você cometa atos errados, sem sentido, atos de pecado? Ou você tem ouvido a voz do Senhor que chama você para sacrificar a sua carne, os seus desejos para fazer a vontade dele? Que voz você tem ouvido? O crente genuíno, que é testemunha de Cristo, ele não está ouvindo a voz do fofoqueiro, ele não está ouvindo a voz dos escarnecedores, ele não está ouvindo a voz daqueles que querem muitas vezes encher sua cabeça de más influências. Ele está ouvindo a voz de Jesus,
A voz de Jesus que o conclama a ter uma vida mais digna e mais reta. Aí você diz, e a voz de Deus? De que forma eu posso ouvir? A voz de Deus todos os dias fala conosco. É a palavra de Deus em nossas vidas. Ela chama-nos para termos uma vida mais santa, mais digna e mais verdadeira diante de Deus. Que voz você tem ouvido? Deus tem falado ao seu coração? Deus tem falado aos seus ouvidos? Qual a experiência que você tem tido com Deus? Ou você está tão distante? Amados irmãos, não estamos no Velho Testamento, que precisávamos de profetas, precisávamos de sumos sacerdotes, precisávamos de templo, precisávamos ali do Yom Kippur, precisávamos ali de alguns tipos de rituais para falarmos com Deus. Eu e você não precisamos mais disso. O véu foi rasgado. Podemos falar com Deus cara a cara. Entra no teu quarto, tranca a tua porta e em secreto vai falar com Deus, e em secreto Ele vai falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus para a sua vida. Pare de perder tempo com coisas efêmeras. Aí você diz, eu não tenho tempo. Tem tempo para passar 5, 6 horas no celular. Tem tempo para ficar muitas vezes conversando com amigos. Tem tempo para um filme, mas não tem tempo para conversar com Deus. É hora de você conversar com aquele que é o Senhor de todas as coisas. As dúvidas do seu coração Ele vai tirar. Os medos da sua alma Ele vai arrancar. E a direção da sua vida Ele vai lhe dar. É hora de falar com Deus. A testemunha quer ouvir a voz de Deus. E quando ouvimos a voz de Deus, amados irmãos, nós não somos os mesmos. Elias estava assombrado lá no monte, querendo a morte. Pensou que Deus vinha adular. Quando ele ouviu a voz de Deus não foi para adular Elias, foi para dizer para Elias, sai para fora, sai daí, volta para o teu caminho, vai fazer a tua obra, ainda não acabou. Deus está chamando você para entender, a sua vida é para ser testemunha de Cristo Jesus. A testemunha fala daquilo que viu também. A genuína testemunha, ela fala daquilo que viu. Um grave problema dos nossos dias, amados irmãos, é pararmos para pensar em que estamos focados. O que os nossos olhos estão vendo? A visão, ela é o principal sentido nosso. 75%, 80% das informações que nós temos é através da visão. E se você para pensar, praticamente quando sonhamos, vemos imagens. Quando pensamos, vemos imagens. Somente o cego é que vai estar tendo outra forma de pensamento. Mas uma pessoa que tem os seus sentidos plenos, ela vai normalmente ter em seus sonhos e pensamentos, ela vai estar lembrando de imagens. Porque a visão é a melhor forma que nós temos de captar informações. Quando falamos de enxergar Jesus, quando falamos de testemunhar Jesus com a visão, é algo sério, porque estamos falando disso mesmo, é de estarmos com a nossa visão espiritual focada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas muitas vezes estamos olhando para o defeito do vizinho. Muitas vezes estamos olhando para os problemas da nossa vida. Muitas vezes só estamos olhando para os nossos próprios méritos e sonhos pessoais. Às vezes estamos tão presos no nosso cotidiano que muitas vezes não enxergamos Jesus passeando no nosso meio. Ser testemunha de Jesus é estar com os olhos fitados em Cristo. É estar pronto para olhar somente para Jesus. Não é olhar nem para a esquerda, nem para a direita. É olhar para o autor e consumador da nossa fé.
Porque a alegria que nós temos é porque Jesus não é apenas alguém que está distante, Ele é alguém que está perto, Ele está conosco, Ele passeia entre nós, Ele está dentro de nós. É hora de enxergarmos Ele em nossas vidas. A testemunha tem que ver Jesus. A quem você tem visto? O que você tem olhado no seu dia a dia? Para quem você tem olhado? Não adianta fazermos um culto, amados irmãos, nos emocionarmos aqui, se lá fora as nossas vistas estão fincadas, presas a outras coisas. Qual é a visão da sua vida? Quais são os propósitos da sua história? Para onde você está indo? É hora de você estar visualizando Jesus, olhando para Jesus, porque Ele é perfeito, porque Ele é bom, porque Ele é eterno, porque Ele é Deus, porque Ele transforma, porque Ele é o Senhor da nossa história, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Ser testemunha é estar pronto para olhar somente para Cristo. Infelizmente, muitos estão entre nós em que suas visões estão distantes do Senhor. Nessa manhã, convido a hoje, agora, a você perceber Jesus aqui. Veja Ele querendo transformar a sua vida. Veja Ele querendo arrancar aquilo que não agrada de você. Veja Jesus agora olhando para você. É interessante isso, porque a Bíblia nos dá um grande exemplo. Pedro, quando nega Jesus 3 vezes, Marcos chega a dizer que a terceira vez ele blasfema de Jesus. Ele não só nega, ele blasfema. Mas Lucas mostra algo fabuloso. No momento em que ele faz essa blasfêmia, ele nega Jesus a terceira vez, Jesus está saindo, levado ali por aqueles soldados, e ele olha para Pedro. E Pedro, naquele momento, olha para Jesus. E ele olha para o olhar de Cristo para ele naquele momento. E o olhar de Jesus é tão penetrante na vida de Pedro, que o Pedro que estava blasfemando não blasfema mais, mas ele agora é levado por um momento ali de comoção, de quebrantamento, de arrependimento, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Olhe agora para Jesus, porque Ele está olhando para você. Ele está olhando para a sua vida, Ele está olhando para a sua história, e Jesus está percebendo o que você é, o que você pensa. Ele sabe de tudo. Você, como está diante dele? Não adianta fugir, não adianta tentar escapar. Ele é o Senhor, Ele sabe de tudo de você. Faça como Pedro, chore amargamente aos pés do Senhor, porque esse mesmo Jesus que olha para você é o mesmo Jesus que vai chegar para você perguntando se você ama a Ele. É o mesmo Jesus que ainda quer se entrosar com a sua vida. É o mesmo Jesus que está chamando você para um grande ministério. É o mesmo Jesus que quer trabalhar com você. Jesus está olhando para você. É agora a hora de olhar somente para Jesus. A testemunha fala daquilo que ouviu, que viu e que vivenciou. Ser testemunha de Jesus é viver Jesus. Não adianta estarmos aqui se não estamos vivendo Cristo. É impressionante o que a Bíblia diz, porque viver Cristo, amados irmãos, é entender uma coisa: não tem espaço para o seu eu, não tem espaço para o seu ego. Tem pessoas que dizem assim: ah, eu me converti, mas esse braço direito não. Ela não se converteu, porque Deus não quer você, uma parte de você.
Deus quer você por completo. Logo não tem espaço para o seu ego. O seu eu tem de ter morrido. Você tem de ter partido, a sua velha vida deve estar sepultada. Agora é Jesus que deve viver em você. Você deve estar exalando o perfume de Cristo. Na sua mente deve estar a mente de Jesus. Nos seus atos devem estar os atos de Jesus. Você deve ser uma testemunha, um discípulo de Cristo Jesus. Eu gosto da palavra discípulo, porque quando você vai atrás do termo original, matetes, não é apenas alguém que segue alguém. Não é apenas alguém que é discípulo de alguém. Não é apenas alguém que é aluno de alguém. O termo discípulo que a Bíblia utiliza, quando vamos na raiz da sua palavra, significa imitador. Alguém que imita alguém. Ser discípulo de Cristo é imitar Jesus. Viver Jesus é imitar a Jesus. Ora, talvez você não entendeu o peso do que eu estou falando, mas imitar Jesus é algo muito sério. Jesus mentia. Se ele não mentia, eu não posso mentir. Jesus estava puxando o tapete do outro. Se ele não fazia isso, eu não posso fazer. Jesus era um fofoqueiro. Se ele não fazia isso, eu não posso ser. Jesus era alguém que estava projetando mal para o próximo, então eu também não posso fazer. Jesus era alguém que queria o mal, então não posso fazer isso. Mas Jesus amava quem odiava ele, eu tenho que amar quem me odeia. Jesus abençoava quem amaldiçoava ele, eu tenho que abençoar quem me amaldiçoa. Jesus orava por quem perseguia ele, eu tenho que orar por quem me persegue. Jesus estava pronto para perdoar, inclusive perdoou na cruz. Eu tenho de estar pronto para perdoar. Não adianta, amados, termos o rótulo de crentes, se não estamos vivendo uma vida de testemunha de crentes. Não adianta dizermos, seguimos Jesus, se não estamos vivendo Jesus. Agora é o momento de eu e você entendermos que Deus quer algo muito mais sério de nós. Deus quer uma vida compromissada com Ele. Deus quer responsabilidade. Aí você diz, mas pastor, isso é muito difícil. Eu sei, eu não estou dizendo que é fácil não. É difícil. Por isso todos os dias você tem que lutar contra você mesmo. O seu pior inimigo é você. O seu pior inimigo são os seus desejos. O seu pior inimigo é a sua carne. É hora de você lutar contra você, não para aparecer, não para dizer que é melhor do que ninguém, não para sair tirando foto por aí dizendo eu fiz, mas sim para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos para Ele, não vivo mais eu, como disse Paulo, mas é Cristo quem vive em mim. Ainda você quer seguir Jesus? Ainda quer? E é interessante ainda a palavra testemunha. Quando você pega a raiz dela, ela vai vir o termo mártires, do grego. Quando se latiniza e vem para a nossa língua, é mártir. E aí você vê o peso dessa palavra. Vai mais além do que o verbete que eu usei. O mártir é aquele que dá a sua vida, literalmente, por aquilo que crê. O mártir é aquele que morre por aquilo que crê. O mártir é aquele que se sacrifica, e eu falo fisicamente, por aquilo que crê. Esse é o mártir. Nós não fomos chamados apenas para sermos testemunhas filosóficas.
não fomos chamados apenas para seguirmos um tipo de modelo de vida, nós fomos chamados para morrermos fisicamente, literalmente por essa fé. Tem servos de Deus morrendo aí no mundo. Amados, eles estão cumprindo a função deles. Se for a cruz o fim da nossa história, louve a Deus, bem-aventurado é você, porque você está cumprindo a sua missão. Não importa se vão ser as pedradas contra você, você tem a missão grandiosa de levar essa mensagem do Evangelho, de testemunhar Jesus para este mundo, de mostrar a glória de Deus para esta nação. O que nós estamos fazendo em nossos dias? Para quantos nós temos pregado? Para quem? Nossa vida é uma pregação? Temos sido mártires? Temos sido verdadeiros servos de Deus? Talvez você ainda não entendeu o peso do que eu estou falando, mas preste atenção. Tem uma velha ilustração que eu trabalho às vezes em outras mensagens. É a ilustração de uma prova que nós vemos comumente nas Olimpíadas de corrida, que é chamada de revezamento. Corrida de revezamento. Nessa prova, a equipe sai para correr e o seu primeiro corredor leva um bastão em sua mão. E esse bastão, quando ele termina a sua trajetória, ele entrega para o próximo corredor da equipe. E o próximo corredor da equipe corre o seu trajeto para depois entregar para o próximo corredor. E assim o bastão vai sendo passado de mão em mão até chegar ao último corredor. E o último corredor chegará à linha de chegada. A equipe campeã, ela vai ser ali, receber a medalha, vai receber o louro da vitória. Amados, nós estamos nessa corrida. Essa corrida começou lá atrás. Ser testemunho de Jesus é entrar nessa corrida. Ela começou lá atrás, quando Jesus foi o primeiro corredor. E nós temos em nossa mão o bastão do Evangelho. Jesus corre o trajeto e molha esse bastão com seu sangue. Ele entrega esse bastão na mão dos apóstolos, que também correm ao seu trajeto e mancham com seu sangue, ao ponto de Paulo dizer: combati o bom combate. Eles entregam esse bastão para os pais apostólicos da época, os grandes homens de Deus que sucederam a eles, que também morrem, se tornam mártires. Eles realmente entregam suas vidas pelo Evangelho. Esse bastão depois é passado para os pais da igreja, polemistas e assim por diante, e foi sendo passado de geração em geração. Chegou ao Brasil com os missionários, passou pelos grandes pioneiros da fé em nosso país. Hoje, esse bastão está na sua mão. Você está com esse bastão sentado, porque há uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, como dizem Hebreus. Há uma grande nuvem de testemunhas. Minha pergunta: você está com esse bastão sentado? É hora de sacudir a poeira, se pôr de pé e correr, porque o bastão está na sua mão. Corra a corrida que lhe está proposta, como dizem Hebreus. A sua vida não acabou. O bastão do Evangelho está na sua mão. Passe para frente. É hora de você fazer a sua parte, porque um dia nós vamos entregar este bastão na mão de Jesus. Vai ser o dia da nossa vitória. É o dia de recebermos a coroa da vida eterna. Mas ainda não acabou. Você tem sido testemunha de Jesus? A testemunha, portanto,
É alguém que fala daquilo que ouviu, que vivenciou e que entrega até a sua vida. Mas é mais ainda, é alguém que fala. A testemunha, ela tem testemunho. Os apóstolos podiam abrir a boca e dizer: somos testemunhas oculares, porque nós testemunhamos. Elas tinham testemunho. Elas tinham do que testemunhar. Ou o que testemunhar. E o que é o nosso testemunho? O que é o nosso testemunho? São as palavras de autoajuda que estão sendo ministradas por aí. O que é o nosso testemunho? É o proselitismo do nome de uma denominação evangélica? O que é o nosso testemunho? Uma tradição de usos e costumes? O que é o nosso testemunho? Amados, o nosso testemunho é a mensagem da cruz de Cristo. A mensagem da loucura da cruz. O nosso testemunho não é falarmos de nós mesmos. O testemunho nosso não é inventarmos profetadas por aí. O nosso testemunho não são milagres fajutos que têm aparecido nos nossos dias. Os milagres verdadeiros vão seguir a mensagem louca da cruz. Mas o nosso testemunho é a loucura da cruz de Cristo. Por que é loucura? Porque nós pregamos que o Filho de Deus, que é Deus ao lado do Pai, se fez carne igual a mim e a você. Isso é loucura para nós homens, é paradoxo. Ele se fez igual a mim. Ele sofreu as minhas e as suas dores. Ele padeceu do meu e dos seus problemas. Ele em tudo foi tentado, mas ele venceu por todos nós. O que é a mensagem da cruz? É a mensagem de falarmos do Cristo, que não apenas foi ele alguém que sofreu problemas internos, lutas internas, mas ele sofreu também as dores físicas. Como cordeiro, ele foi realmente, literalmente, levado para ser imolado. Ora, Jesus é levado para o sofrimento. Jesus é levado para as chibatadas. As suas costas são dilaceradas com os chicotes romanos, os azorragos romanos, com cada ponta tendo um pedaço de ferro e de ossos, que ali rasgaram as costas do mestre. Não foi uma quarentena, foi muito mais do que isso. O nosso Senhor não recebeu coroa de ouro aqui, recebeu uma coroa de espinhos, com espinhos de cada espinho com 10 centímetros, que quando se abriu aquela coroa e se fechou em sua mente, rasgou e penetrou ali a sua fronte. O nosso Jesus, ele padeceu sim, a humilhação de ser cuspido, os caniços sendo ali batidos em sua cabeça, e a multidão gritando: queremos Barrabás e não esse Jesus. Ele foi humilhado ao ponto de Herodes dizer: isso daí é o rei dos judeus? Porque ele vinha sem parecer e sem formosura alguma. O nosso Jesus, que é o Senhor dos céus e da terra, que é o preservador da vida, leva nas suas costas uma cruz pesada, sendo humilhado nas ruas apertadas de Jerusalém. Ele que podia fulminar todos naquele momento, mas ele prefere sofrer no meu e no seu lugar. O nosso Jesus, que tem em suas mãos todo o poder, que ele é o Senhor de todas as coisas, que cada coração só palpita pela sua vontade, que ele é o Senhor que rege todas as coisas e Criador dos céus e da terra, ao lado do Pai e do Espírito. Naquele momento, ele teve os seus pulsos ali,
alvejados ali, penetrados por aqueles pregos enferrujados. E imagine a dor que ele sentiu quando aquele capataz romano impiedosamente desceu aquele martelo sobre aqueles pregos, que os seus pulsos foram ali penetrados por aqueles pregos enferrujados. E quando a cruz foi suspensa, levantada, com seu corpo ali preso, imagine a dor quando ela foi fincada no buraco, com seu corpo ali suspenso e desnudo. Cada tentativa de respiração de Jesus durante aqueles momentos era ralar suas costas naquele madeiro, costas que estavam marcadas, rasgadas por mim e por você. Este é o nosso testemunho de um Cristo que está sofrendo ali, não apenas dores físicas, mas todas as nossas maldições, pecados, caíram sobre ele naquele momento. Lembra quando você peca? O sentimento que você sente? Lembra quando você, mais ainda, é acusado de uma coisa que não fez? Apenas um pecado já nos assombra. Apenas uma acusação já nos leva a um momento de repugnância até. Jesus, naquele momento, caiu sobre ele todas as nossas maldições e pecados. E eu não estou falando de um ser humano, eu estou falando daquele que é divino, que se fez carne. Eu não estou falando apenas de um ser humano comum, eu estou falando de Deus que não tolera o pecado, e naquele momento ele se fez maldito por mim e por você. Mais ainda, o cálice da ira de Deus Jesus bebeu. O que tem de melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Deus já entregou o que ele tinha de melhor. Deus entregou o seu próprio Filho. E mais ainda, amados irmãos, o próprio Filho teve de beber a ira do Pai, para que nós, que éramos inimigos de Deus, pudéssemos ser salvos e ter a vida eterna. Talvez você não entendeu o peso disso daqui. Tem um vídeo na internet que é comovente, em que um pai é maquinista ou cuida de uma estação, levanta e baixa uma ponte para que o trem passe. O menino dele mais novinho aliás, o menino dele novinho, vai brincar debaixo da ponte. E aí o trem está vindo com várias pessoas de todo tipo, pessoas até erradas, incorretas, mas o trem está vindo. E o pai tem de tomar uma decisão. Ou baixa a ponte e esmaga a criança e salva aquele povo que vem no trem, ou ele deixa a ponte suspensa para que o filho saia e deixa aquele trem se acabar. No vídeo, o pai prefere baixar a ponte. O trem passa, mas a criança foi esmagada. Mas o trem passa e o pai está chorando amargamente, porque estava perdendo o seu filho, mas tinha salvado aquelas pessoas. Jesus na cruz, similarmente àquela criança, ele foi esmagado pelos meus e pelos seus pecados. Naquele momento, Jesus é esmagado e ele bebe do cálice da ira de Deus, para que eu e você fôssemos livres e libertos do juízo eterno, para que eu e você fôssemos livres do juízo de Deus lá no inferno. As dores que merecíamos sofrer no inferno, Jesus levou na cruz do Calvário. Essa é a nossa mensagem. Jesus padece 6 horas na cruz, mas nos últimos momentos ele grita bem alto: está consumado. A palavra ali, está consumado, é mais do que isso. O termo tetelestai do grego significa está conquistado, vencido. Eu estou comprando aquele povo com o meu sangue.
Você e eu fomos comprados para sermos testemunhas de Cristo. Eu e você fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu encerro esta minha palavra. Tem um filme que o Tom Hanks é um dos principais atores, conhecido como O Resgate do Soldado Ryan. Eu não sei se você já assistiu, mas se não assistiu, indico. Um bom filme, um filme sangrento, de guerra, mas bem interessante. No final, sai aquele batalhão para tentar salvar um soldado só, que é um jovem soldado chamado Ryan. São um batalhão de soldados para isso. E no final todos morrem, inclusive o próprio Tom Hanks, que é o capitão daquele batalhão. Nos últimos momentos de vida dele, quando ele está agonizando por ter salvado aquele rapaz, porque nos últimos momentos, inclusive, o reforço do exército chega para salvar a todos. Mas o capitão está morrendo. Porém, eles conseguiram salvar o jovem. E quando o jovem corre para segurar ali o capitão que está agonizando aos seus braços, o capitão chama ele para dizer as últimas palavras. E ele diz: faça valer a pena. Faça valer a pena. Todo esse testemunho de Jesus, para você que é testemunha de Jesus, é este agora que eu grito para você: faça valer a pena o que Jesus sofreu por você. Faça valer a pena. Convido você que fique de pé neste momento. Nesta manhã, eu quero convidar você que está me ouvindo aqui mesmo, e você na sua casa, quem está aqui, eu convido, se você sente que tem faltado no seu ofício de testemunha, eu não estou falando aqui para apenas não crentes, é para crente mesmo, que poderia fazer mais para Deus, mas vê que tem falhado. Eu convido você, vem aqui à frente. Não é apenas um ato de questão de reconciliação, mas é um ato de renovação de votos seus com Deus, de dizer: Senhor, eu quero testemunhar melhor para Ti. Eu quero, como Pedro, gritar bem alto que sou testemunha ocular Tua. Eu quero não temer o mundo, não temer quem me rodeia, não temer apenas o meu cotidiano, a minha rotina. Eu quero romper com tudo. Eu quero fazer valer a pena, Senhor Jesus. Convido você, venha aqui à frente, renovar seus votos de testemunho com Jesus e dizer: Senhor, eu vou fazer mais. Eu quero ser mais santo. Eu quero trabalhar mais para o Teu reino. Eu quero mostrar a cruz ensanguentada para esta geração. Quero fazer valer a pena. Tem mais pessoas? Aleluia. Sim, eu amo. Glória a Deus. Mensagem da cruz. Aleluia. Até morrer eu a vou Aleluia. proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma Aleluia. coroa trocar. Glória a Deus. Aleluia. De cruz. Você que está na sua casa,
Coloque-se de pé nesse momento. Você que está na sua casa, põe a mão no seu coração. É um momento seu também com Deus aí. Renove esses seus votos com o Senhor. E você que não é evangélico, é o momento também de correr para a cruz. Corre para Jesus. O sangue dele vai te cobrir. Os seus pecados vão ser expiados. Você vai ter a vida eterna. É o seu momento com Deus. E os que estão aqui presentes, é o momento seu aqui, meu amado, de dizer: Senhor, eu preciso fazer mais para ti. Vem soprar sobre mim, Espírito Santo. Vem me encher, porque eu quero fazer mais para a tua obra. Me dirige, me leva. Eu quero ser levado, Senhor, por ti, para fazer mais. É o seu momento aqui, amado irmão. Nós vamos fazer uma oração, e que nessa oração você se derrame aos pés do Senhor. Eu não sei o que Ele quer na sua vida, mas Ele quer coisa grande com você. Feche seus olhos. Bendito e eterno Deus, Tu que és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Tu que nos conhece por dentro e por fora, Senhor. Tu sabe quem somos, o que pensamos, o que intentamos, ó Deus. Vem, Senhor, ó Jesus de Nazaré. Vem falar com os teus filhos neste momento. Mestre querido, vem arrancar aquilo que não te agrada, Senhor. Vem tirar, Senhor, os medos. Vem, Senhor, enchê-los da tua graça, Senhor. Ó Deus vivo, derrama do teu óleo sobre a vida deles, Senhor. Espírito Santo, vem soprar, Senhor. Vem soprar, ó Espírito Santo de Deus. Porque obra grandiosa tu queres fazer. Tira os impedimentos, Senhor. Nós estamos aqui renovando, Senhor, votos, Senhor, porque queremos fazer mais para ti. Queremos fazer mais para ti, Senhor. Queremos ser dignos de sermos chamados testemunhas de Cristo. Ó Deus vivo, Deus eterno, o mundo que está cada vez mais pior, é necessário mais do que nunca que a luz brilhe, Senhor. Que sejamos sal da terra e luz do mundo, ó Deus Santo, Deus eterno. Por isso, vem nos purificar, canta. Vem nos santificar, Senhor. Ó Deus vivo, Deus eterno, eu não sei, Senhor Deus, os problemas, as angústias, as lutas que os teus servos enfrentam, mas tu sabes de todas as coisas, Senhor. Vem entrando como água em cada coração, Senhor, e enchendo até transbordar de poder e de graça. Ó Deus vivo, Deus santo, derrama da tua glória. Canta. Queremos fazer mais para ti, Senhor. Socorrer os fracos, ajudar, Senhor, os doentes, pregar a tua palavra em todos os lugares, até os rincões da terra, Senhor. Sermos úteis no pouco e no muito, Senhor. Vivermos uma vida em santidade para a tua honra e para a tua glória. Termos o nosso lar como altar teu, Senhor. A nossa casa como morada tua, ó Deus vivo, Deus eterno. Vem, Senhor,
transformar a nossa boca, os nossos olhos, as nossas mãos, as nossas mentes, as nossas intenções. Queremos ser santos e vivermos em amor, Senhor. É isso que pedimos. Queremos ser testemunhas tuas, Jesus. Custe o que custar, doa o que doer, mas o que importa é que um dia estaremos contigo lá na glória, Senhor. Este momento glorioso é que esperamos, Senhor Deus Santo, Deus Eterno. Muito obrigado, porque sentimos a tua presença aqui, Senhor. Sopra sobre nós, sopra sobre nós, recanta, recanta. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque fomos comprados por um alto e glorioso e grandioso preço. Muito obrigado, Jesus. Amém. Eu Amém. aqui